O governo federal reduziu a taxa de juros, mas ela ainda está estratosférica. O efeito é muito violento, principalmente aqui na região Nordeste. Empresários cearenses estiveram há pouco com o governador Tasso Gereissati, pedindo a sua interferência junto ao governo federal para redução mais ainda dessa taxa de juros, porque a inadimplência está altíssima. O número de falências e concordatas aqui no Ceará é uma coisa alarmante. O desemprego no Brasil, e isso aumenta mais ainda o desemprego, se o emprego já era alto, está aumentando mais ainda. E é sobre este e outros assuntos que iremos conversar na edição de hoje do TV Com Política, com o empresário, vice-presidente da FIEC, ex-presidente do SIC, Alcântara Macedo. Doutor Alcântara, qual a leitura que o senhor faz de toda essa situação hoje de juros, quando o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, e isso está influindo negativamente no nosso crescimento econômico? Vicente, primeiro eu quero dar bom dia a todos os telespectadores e dizer que é uma honra muito grande me fazer presente ao seu programa, que é, na verdade, um fórum de debates sobre os problemas do Brasil que atinge direta ou indiretamente a nossa sociedade. Bom, nós estamos vivendo no Brasil um problema conjuntural apreensivo. Taxa de juro alta significa menor investimento significa menor nível de emprego, menor nível de emprego significa menor nível de renda, menor nível de renda significa menor nível de poupança. Esse, na verdade, é a corrente da ineficiência e que poderá levar o país a uma recessão que trará sérias consequências no seu sistema de produção, descoordenando, de certo modo, a cadeia produtiva. Agora o senhor está falando aí do condicional, poderá levar. Nós já estamos vivendo uma recessão? Eu diria que nós temos hoje uma injeção de reserva cambial que nos permite, sem dúvida nenhuma, ainda não entrar definitivamente numa recessão que caracterize uma situação de desorganização do aparelho de produção, porque o nosso PIB ainda tem um crescimento positivo. Sim, agora um crescimento que se previa de 3%, ele não chegará a 1,5%. É verdade. Todo o plano real, que na verdade é um plano de estabilização dos preços, não é um plano de crescimento, nem muito menos um plano de crescimento, todo o plano real está montado em cima de duas pilastras. A pilastra da taxa de juro alta, que permite com que a gente carregue poupança internacional para financiar as nossas atividades de produção. De outro lado, você tem uma paridade cambial que permite também essa mesma situação. E aí, essas duas pilastras estão montadas exatamente o plano real. Isso não pode permanecer muito tempo. Não pode permanecer muito tempo por uma situação muito simples. Nós temos que buscar, dentro do nosso sistema de produção, uma eficiência que permita à sociedade ultrapassar uma produção que dê confortabilidade às transações econômicas e financeiras dentro do sistema econômico brasileiro. Agora, o presidente Fernando Henrique, ele vê na estabilidade da moeda o fim e não o meio. Não, aí eu discordo. Eu não acredito que o plano real seja um fim. Esse plano real até a estabilização. Porque uma coisa é o que nós buscávamos e que era necessário para o nosso processo de desenvolvimento econômico, que é estabilizar os preços. Isso é indiscutível. O outro aspecto é a gente se permitir que a estrutura econômica dê uma velocidade de crescimento. Mas crescimento também não é o que nós queremos o desenvolvimento. O desenvolvimento é um estágio que, antes de tudo, é uma mudança de mentalidade política e, antes de tudo, é uma busca de um nível de equidade social que permita com que os nossos irmãos brasileiros não vivam e não sejam tratados como animais. Mas o que a gente vê, doutor Macedo, é que essa disparidade, essa concentração de renda cada vez maior aqui no Brasil, o governo, ele passou um X aqui no social e disse, não, a prioridade é essa aqui, é a estabilidade da moeda, que é o fim, nós queremos isso. Quando o fim é o social. Mas na verdade é o seguinte, nós não podemos buscar o social com um sistema de preços desorganizado como ele estava, numa inflação perversa, onde as classes menores são as que pagavam o imposto do crescimento dos preços. Haja visto, por exemplo, que você tinha um salário que começava com um valor nominal no início do mês e o valor real terminava às vezes 40%, 50% no fim do mês. Então, não se pode buscar
o crescimento econômico nem o desenvolvimento econômico com taxas de inflação elevada. Isso aí, eu estou perfeitamente de acordo. O Plano Real foi, na verdade, o melhor plano que nós tivemos dentro dessa quadra de desorganização do aparelho de produção da economia brasileira. Mas nós temos que buscar, na verdade, um caminho que permita agora o crescimento econômico. Agora, o senhor não acredita que já deveria ter havido alguns ajustes, como o governo Sarney não fez com o Plano Cruzado, após as eleições, aí veio aquele desastre, aquela decepção. O Plano Real já não deveria ter passado por esses ajustes. O presidente Fernando Henrique não está esperando passar o 4 de outubro para fazer o ajuste? Eu não penso que o presidente Fernando Henrique esteja esperando. Nós tivemos, dentro do sistema econômico, nós temos variáveis que são endógenas, aquelas que a gente pode movimentar através da política econômico-financeira do governo, e temos variáveis que são exógenas. Nós vimos no fim do ano passado o ataque especulativo que aconteceu por força da queda das bolsas orientais. Naquela ocasião, se o Brasil não tivesse um colchão de reservas, que não tomasse as medidas preventivas, nós teríamos tido uma situação adversa no nosso sistema econômico com conclusões imprevisíveis. Então, na verdade, esse colchão de reserva, ele permanece como um seguro até quando a gente faz a ponte entre a estabilização da moeda e a permissão que a gente possa ter para o crescimento econômico. Isso pode acontecer, na verdade, com a venda das estatais, onde a gente vai ter exatamente um retorno dessa quantidade de dinheiro para amortecer esse déficit público e o pagamento dessa taxa de juros, que eu concordo com você, é absurda e que não pode permanecer no longo prazo, porque desmantela, na verdade, o sonho do brasileiro e desmantela, de certa maneira, o nosso sistema político. Agora, como é que o senhor vê esse número enorme de falências e concordatos, principalmente aqui no Ceará? Olha, se não acontecer realmente, e já está acontecendo, e eu vejo isso, já o juro baixou de 41% para 30% e poucos por cento, se não acontecer uma redução da taxa de juros, é evidente que aumenta o número de falências e vai aumentar também o desemprego. O desemprego é a maior desesperança que um pai de família pode ter e que a sociedade também tem. Nós temos que realmente caminhar reduzindo a taxa de juros, aumentando a velocidade das bandas cambiais, que isso, na verdade, esse caldo de política econômica, com o aumento da velocidade das bandas cambiais, com a baixa da taxa de juros, irá permitir, sem dúvida nenhuma, uma situação, um quadro, uma performance, um cenário que o governo possa caminhar no sentido de obter taxas de crescimento compatíveis e necessárias ao nosso processo de desenvolvimento econômico e social. Agora, essa teimosia do governo federal em manter essa taxa na estratosfera? Olha, ele já sinalizou que está querendo reduzir a taxa de juros. Eu espero que essa taxa de juros não seja uma taxa de juros que é a mais alta do mundo, que não continue, pelo menos nesses próximos 90, 120 dias, porque realmente eu tenho que admitir que a situação e a consequência é desastrosa, desarticulando, de certo modo, o nosso processo de crescimento e desenvolvimento econômico. Eu disse, Messias, quando eu entreguei o SIC, há 2 anos atrás, no meu discurso de entrega do SIC, eu disse que é impossível se permitir um crescimento econômico e sonhar com o desenvolvimento econômico, porque o desenvolvimento econômico é, antes de tudo, uma mudança de mentalidade, mas você só consegue mudar a mentalidade política, econômica e social numa situação de crescimento, é impossível se a taxa de juros não baixar e se a paridade cambial continuar nos níveis que nós estamos vivendo e convivendo. Isso eu dizia há 24 meses atrás, até um pouco mais de 24 meses atrás. Eu espero que as autoridades econômicas, e tenho certeza disso, porque eu acho que o presidente Fernando Henrique Cardoso, na verdade, é um homem comprometido com os brasileiros. Ele, na verdade, não está vendo a próxima geração. Eu entendo que ele esteja observando a próxima eleição, mas sim a próxima geração. Porque o que a gente